chamo Thiago Geninho, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Estudos Amazônicos, ok? Do sexto ano. E a gente vai continuar o assunto que a gente estava tratando na primeira aula sobre a história de Belém. A gente vai terminar aqui. Para a próxima aula a gente vai começar a falar da história de outras cidades da Amazônia, ok? Bora lá. Olha aí. Continuando o assunto, a gente já tinha falado que Belém tinha tornado-se capitania ali perto da sua fundação, né, que foi em 1616, e agora a gente vai aqui para 1621 e para algumas mudanças que foram feitas ali por causa do reino filipino, né, do reino de Filipe II em Portugal, que refletiu as suas ordens aqui na realidade de Belém e das cidades da Amazônia, ok? Olha aí. Em 1621, para assegurar a posse do território, o rei Filipe II de Portugal transformou a conquista do Pará e também criou o estado do Maranhão com sede em São Luís, formado pela capitania do Grão-Pará, Maranhão e Ceará, mudando em 1751 para o estado do Grão-Pará e Maranhão, devido à grande importância econômica que Belém tinha em 1772 foi dividido. Ok, aqui, né, exatamente do que a gente falou nas outras aulas, Belém e São Luís, todas essas cidades que estavam ali na beira do Atlântico, mais próximas de Portugal, elas foram logo tomadas depois de um tempo, principalmente São Luís, porque a gente já falou aqui no semestre passado sobre a França equinocial, a gente falou sobre no bimestre passado sobre a França equinocial, o período durante que São Luís esteve sob os domínios franceses, e São Luís, que é a única cidade que foi fundada por não portugueses ou índios no Brasil todo, é São Luís, que foi fundada por franceses, e durante esse período, a gente já falou aí, ela esteve em mãos dos franceses e foi fundada por eles. Então, por isso, essa pressa em se denominar esse território e adquirir para si de forma territorial e estratégica, de certa forma. Ok. Teve um que Pará também criou o estado do Grão-Pará e Maranhão, criou o estado do Maranhão depois disso, né, logo após 1621, com sede em São Luís, porque São Luís nesse período ele era um pouco mais importante que Belém de várias formas, exatamente por causa do seu porto. E por ser um porto mais próximo da Europa, né? E muitos escravos que iam para a região do Nordeste, região do Ceará, e alguns que vieram para cá também, desembarcavam em São Luís, então por isso era mais viável deixar a capitania de São Luís, do Maranhão, sendo a capital do estado do Grão-Pará e Maranhão, que nessa época se chamava Maranhão e Grão-Pará, né? A gente vai ver que mudou aqui com o passar do tempo, formado pela capitania do Grão-Pará, Maranhão e Ceará. Grão-Pará, que nessa época, grão, né, vem do português de grande, Pará, que era um nome dado pelos indígenas aqui na nossa região, como Terra do Sol, mais ou menos assim. Então, essa região do Grão-Pará abarcava tanto o Amazonas, como essas regiões de Roraima, Amapá, que estão divididas hoje em dia, mas eram só um grande território. Então, era mais isso, o Maranhão e a capitania do Ceará. Não era somente o Maranhão, era a capitania do Ceará toda, então tudo aquilo ali abarcava territórios portugueses, territórios coordenados pelo rei Filipe II, ok? Mudando em 1751 para o estado do Grão-Pará e Maranhão, devido à grande importância econômica que Belém tinha. E aqui a gente entra falando de Belém. A gente falou agora há pouco que São Luís tornou-se a capital do estado do Grão-Pará, exatamente por causa da sua proximidade com Portugal. Belém tomou muita importância para si, exatamente por estar bem na foz do Marajó, porque vários portugueses, exploradores, colonizadores, eles entravam ali no Marajó, pela foz do rio Amazonas, e adentravam todo aquele território pelos cursos de rios que tem pelo rio Amazonas, chegando em várias outras cidades aí. E todas essas cidades eles procuravam explorar, claro, e iam atrás das drogas do sertão, que foram economia que se baseou um pouco desse período do início ali da exploração da Amazônia. Então, era importante para eles que, assim que eles chegassem ali, eles já conseguissem desembarcar em algum lugar, como no Porto de Belém, já pesassem os recursos que eles conseguissem, dassem os valores, os preços, e dali já desembarcarem para Portugal. Para chegar da Foz do Marajó até São Luís, seria um caminho um pouco maior e talvez até um pouco mais tortuoso por causa da questão dos ventos alísios ali naquele território que vai mudando o curso das águas.
Então era mais fácil para eles chegarem ali da Foz do Amazonas, já desembarcarem em Belém, já fazendo tudo certinho e já seguirem para Portugal. Então aí que foi vendo que o porto de Belém se tornou-se muito mais importante e muito mais frequentado pelos portugueses nesse período, ok? Aí, em 1772, o estado de Grão-Pará e Maranhão fora dividido. Exatamente nesse período que a gente já falou no primeiro, a gente não falou, vou falar no ano que vem, né, no 7º ano, com o Marquês de Pombal e tal, que decidiu dividir o Grão-Pará e Maranhão para facilitar o seu governo, né, facilitar de certa forma, assim, colocar cada pessoa em seus pontos, governadores e administradores desse território, ok? Aí aqui a gente volta um pouquinho, né? A gente já foi para 1772, a gente vai voltar para 1625 e a gente vai falar sobre uma das instalações mais importantes da cidade de Belém, historicamente falando, que hoje em dia é um cartão postal, que é a maior feira da América Latina, que é a Feira do Ver-o-Peso, ok? Olha aí. Em 1625, na área de Garapé-Piri, aquela área que a gente conhece como a Feira do Açaí, a Pedra do Peixe, ali que é onde os ônibus dobram para entrar na rua ali da Tamandaré e tudo mais, naquela área ali da Cidade Velha, tinha um grande igarapé, esse daí do Garapé-Piri, que era do Pântano da Jussara também. Então naquela parte ali era um grande igarapé, até que a gente vai saber um pouco mais aqui pra frente o que foi acontecer com esse igarapé. A gente pode perceber justamente ali naquela Pedra do Peixe que tem uma área assim reservada pelo escoamento da água, né? E consegue perceber também que em períodos de maré muito alta e chuvas, aquela área toda alaga ali, exatamente porque naquela mesma região, há muito tempo atrás, era o Grande Igarapé. Era um curso de rio, então que foi aterrado com o tempo e a entrada da cidade, assim, em meios mais urbanos, né? Deixa eu entender melhor. Aqui, em 1625, na área de Garapé-Piri, os portugueses instalaram um posto fiscal comercial, casa de haver o peso, isso no português de Portugal, né? Casa de ver o peso, de pesar, de quantificar o peso, que eles falavam casa de haver o peso. Então aí a gente já consegue ver o nome, né? Que foi tornando-se a área da Feira do Ver o Peso. Aqui, para controle do peso e arrecadação dos tributos dos gêneros trazidos para a sede da capitania do Grão-Pará. Gêneros que a gente já falou, das drogas do sertão, a exploração da madeira, a exploração mineral, de algumas coisas. Então eles já traziam para ali, já pesavam, já desembarcavam para Portugal nesse lugar aí. Então foi tornando-se muito importante a parte ali dessa casa de haver o peso, exatamente por causa dessa forte comercialização que existia ali naquele lugar, naquele período, que não era somente com portugueses, mas também com espanhóis que chegavam ali naquele lugar. E era uma casa já de referência quanto à questão da quantificação e do peso dos recursos e dos tributos arrecadados, tanto por portugueses ou por outros colonizadores que vieram aqui, que vinham aqui, que saíam dos setores, outros colonizadores que diz mais os espanhóis, que nessa época aqui era um período onde era o reino ibérico, né, entre os espanhóis e os portugueses dividiam os mesmos territórios, então tinha toda essa ligação econômica também. Aqui, reuniões para sair da capitania do Grão-Pará, devido à posição estratégica na desembocadura do Amazonas, tornou-se o maior entreposto comercial da região, chegando às drogas do sertão e a carne do Marajó. O Marajó, que nessa época já era conhecido também por causa da questão dos búfalos, então já tinha uma exploração da pecuária naquela região desde essa época, então também chegava daquele território, quantificava os seus pesos e ia para a Europa, ia para a metrópole, para Lisboa, ok? Essa casa de haver o peso, que hoje é nosso mercado de haver o peso, era muito importante, é muito importante até hoje, mas naquele período era muito mais para os portugueses e para os colonizadores, ok? Aqui. A gente vai para 1627 agora. Ó, a importância do interposto se estabeleceu com a concessão da primeira lei patrimonial de Belém. Então, como eu disse, o Ver-o-Peso, a casa de haver o peso, teve muita importância mesmo no território paraense, território belenense, tanto para os paraenses aqui, para quem estava aqui nesse território, das poucas pessoas que estavam aqui no território belenense nesse período, já era muito importante.
Então, tornou-se importante para a coroa também portuguesa. Então, o governador do período nessa época, acho que era Francisco Coelho, pela importância dada pelo mercado de ouro-peso, foi pedido para o rei Filipe II que tornasse viável um tributo para a casa de ouro-peso, ou seja, todos os recursos quantificados aqui viriam com um valor um pouco mais alto, exatamente para voltar como um tributo, como um recurso para a concessão e para a expansão da cidade nesse período, ok? Olha aí, estabeleceu a concessão da primeira légua patrimonial de Belém. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão do tributo. Então gera com o intuito, exatamente por ter essa importância na questão colonizatória dos portugueses aqui, poder expandir um pouco mais, dando a entender essa nova légua patrimonial, né? A légua patrimonial que era de forma radial, assim, que formava mais ou menos um círculo, e ela ia até certo ponto, então exatamente uma légua de distância, que seriam 1000 quilômetros, né? Então exatamente isso que era a ideia do governador português nesse período, ok? Aqui, em 1687, logo bem depois de 1627, que foi pedida a concessão desse tributo, né? A fim de recursos para a formação da cidade, endereçaram ao rei Filipe II o pedido do tributo do haver-o-peso. Em 1688, um ano depois, houve a liberação da renda. Teve também a liberação desse tributo da casa de haver-o-peso, que era muito importante, mas também houve uma liberação da renda do rei Filipe II para poder fazer aquele plano de cidade maior ainda. Então aí a gente já conhece territórios como as casas da Cidade Velha, algumas casas ali do Centro Histórico, a Boulevard Castilho França, a Avenida Nazaré, a Presidente Vargas, a Praça da República. Toda essa parte aí foi feita a partir desse tributo da Casa de Haver-o-Peso, da importância do ver-o-peso e da colonização do espaço, né, e da urbanização do espaço belenense, veio exatamente por causa da importância do ver-o-peso. Então a gente já sabe, como belenenses, a importância que existe do mercado do ver-o-peso, mas sabendo que por ele foi possível a concessão de tributos e a concessão de recursos suficientes, dinheiro falando, né, para dar a criação daquele espaço, do espaço histórico que a gente conhece, que claro, foi modificado com o passar do tempo, principalmente com a questão da Belle Époque, com a borracha na Amazônia, que deu um boom econômico muito grande, mas já estava se formando ali aquela região, que foi a primeira parte de Belém, né, da Cidade Velha, a parte ali da região do Reduto, foi uma parte mais importante, foi a parte mais importante ali da criação de Belém durante esse período, ok? Aqui, depois a primeira légua patrimonial é uma porção de terra com o tamanho de um arco de légua, né, formando um arco assim, a partir da casa de haver-o-peso formando um arco, originando assim na confluência da Avenida Almirante Barroso com o Doutor Freitas, o bairro Marco da Légua. Então, exatamente por isso, passando ali do haver-o-peso e mais 1000 quilômetros à frente, tem o bairro do Marco, que a gente conhece hoje como bairro do Marco, mas exatamente por causa disso, por causa do Marco da Légua, formando ali a partir do haver-o-peso até aquele determinado ponto, 1000 quilômetros, e dando ali a primeira légua patrimonial de Belém, ok? Se vocês forem perceber, passando pelo Almirante Barroso, tem tipo um pequeno totem ali, eu acho que na frente do SESI, que ele vai mostrando ali, tem uma plaquinha escrita primeira légua patrimonial de Belém e tal, dando o nome do marco, né, para aquela região, a região do bairro do Marco, que hoje em dia é uma das regiões também históricas ali, que vai marcando a primeira parte de Belém, que depois disso só foi se expandindo mais ainda para regiões como o próprio Marambaia, Cabanagem, Bengui, chegando do bairro Castanheira, enfim, todas aquelas partes ali foram parte da segunda légua patrimonial de Belém, ok? Aqui em 1655 a cidade se expande para o interior. A partir desse ano aqui já foi se expandindo mais para essas regiões que eu falei aí, esses outros bairros mais distantes do centro da cidade. Em 1803 o Garapé-Piri foi aterrado. Então isso para vocês, tinha todo aquele território ali, era um grande garapé. Chegando ali daquela parte da Feira do Açaí até a Avenida Tamandaré, era um grande garapé. Então ele foi aterrado para poder se expandir urbanicamente a cidade de Belém durante esse período.
como eu disse, alaga e tudo mais, exatamente porque tinha onde escoar. Então era uma coisa que vem desde 1803, que ainda consegue se refletir hoje em dia exatamente por causa da força da natureza naquele espaço. Então, regiões como o Palácio Antônio Lemos, algumas outras casas históricas que tem ali naquele mesmo espaço, como o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, também já foram parte do Igarapé-Piri, que hoje em dia ele está ali, foi aterrado. E também essa questão de aterrar o Igarapé teve muita influência da imigração também de pessoas, principalmente vindo do Nordeste, para trabalhar nessa grande obra aqui, que foi a questão do aterramento do Igarapé-Piri, ok? Aí depois, em 1823, teve a questão da adesão do Pará, que já foi uma mudança brusca aqui na sociedade paraense, quanto à questão do Pará ter sido o último a aderir à independência do Brasil e os vários conflitos que houveram por causa disso, que é uma questão para uma outra série, para uma outra aula, ok? A gente falou um pouco de Belém aqui, na próxima aula a gente começa a falar um pouco de Manaus, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido essa aula, que possam copiar e tenham um ótimo momento de estudo. Muito obrigado. Bom dia.